Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Que One Piece flerta com as histórias bíblicas em diversos detalhes, isso é fato. Essas referências, algumas mais explícitas e outras mais discretas, já motivaram diversos vídeos no canal e vocês gostam bastante desse tema. Existe algo obscuro em One Piece que o Oda ainda vai nos explicar nos capítulos que estão por vir, que é o que aconteceu com o mundo durante o século perdido. E nos baseando na Bíblia e em aspectos do próprio mangá, pensamos numa teoria para o que seria a grande purificação mencionada pelos Gorosei no capítulo 908. Nós sabemos que o poder de Insama é absurdo e capaz de apagar ilhas inteiras do mapa e da história, e nós vimos uma pequena amostra disso na destruição do reino Lulúzia. Mas e se esse não for de fato o real poder de In, que governa o mundo inteiro e tem devoção até dos Gorosei, os 5 anciãos líderes do governo mundial? E se o seu poder for algo muito maior, capaz de afundar o mundo inteiro debaixo das águas do oceano, criando um verdadeiro dilúvio em One Piece? Bom, temos provas disso e vamos falar sobre todas elas a partir de agora. Isso tranquilamente poderia ter sido a intro desse vídeo aqui, mas nós falamos sobre isso há quase 2 anos. O canal Supernovas acertou mais uma vez, e nesse vídeo vamos falar sobre o capítulo 1113, e tudo o que descobrimos sobre o fim do mundo de One Piece, a grande inundação. Então, sem mais enrolação, vamos direto para essa análise. E antes de irmos direto ao capítulo, Eiichiro Oda nos presenteou com essa capa colorida incrível. Temos todos os Mugiwaras em um tabuleiro de xadrez, substituindo as peças, e a frase, o rei é uma peça lutadora. Aqui não temos muitas revelações, mas algo que me chamou a atenção é a posição da Arobin nesse tabuleiro. Peões, bispos, torres, cavalos, rainha e rei. Todas as peças do tabuleiro foram preenchidas pelo chapéu de palha, mas faltou a Arobin, que está controlando a peça de Luffy pelo tabuleiro. Mas a forma como a Arobin está nesse quadro, de certa forma controlando todas as peças desse jogo, pode ter sido usada pelo Oda como uma representação indireta do próprio Insama. Ele é quem controla tudo por trás das cortinas do mundo de One Piece, movimentando suas peças para destruir qualquer um que se levante contra ele. A frase, o rei é uma peça lutadora, pode se referir tanto ao futuro rei dos piratas, quanto ao atual rei do mundo, a figura que está no topo de tudo. E se essa teoria for verdadeira em algum ponto, será que Imu está controlando o Luffy mesmo sem que ele saiba? Talvez eu esteja um pouco empolgado, mas depois desse capítulo qualquer teoria pode estar certa. De qualquer forma, é uma capa incrível e muito bem desenhada pelo Oda. De volta ao capítulo, começamos com a imagem de uma cabeça gigante preservada em um tanque, o restante do cérebro genial de Vegapunk. Foi isso que assustou Mars no capítulo anterior, e ele se questiona se aquele é realmente o cientista, e até lança um assunto filosófico sobre o que é a morte. Pensando bem, Vegapunk realmente morreu? Hiluluk disse que as pessoas só morrem quando são esquecidas, e depois de transmitir sua mensagem ao mundo, passando seu valioso conhecimento adquirido ao longo de anos de estudo, existe realmente a possibilidade de alguém esquecer Dr. Vegapunk? Mars então pisa no Dendemushi que ele encontrou no capítulo anterior, mas descobre que aquilo era só uma concha com um aparelho comum. Obviamente Vegapunk é inteligente o suficiente para não deixar a fonte de sua transmissão em um lugar tão fácil, e o nosso chute é que ele implantou esse aparelho em sua própria cabeça. É por isso que nem mesmo York sabe onde está, e isso explicaria porque ela não pensou nisso até agora. Nem mesmo ela consegue acessar fisicamente o cérebro de Stella. Pela primeira vez desde que conhecemos os Gorosei, vemos uma expressão de desespero no rosto de Mars, por ele não encontrar a origem da transmissão de Vegapunk, e percebemos que agora o governo dificilmente conseguirá impedir a verdade de ser revelada ao mundo. E falando nisso, nos quadros seguintes, vemos a reação de alguns dos nossos personagens favoritos ao redor do mundo. Kaya, Mary e os 3 amigos de Usopp estão falando sobre a genialidade de Vegapunk e a sua influência na medicina no mundo de One Piece. Crocus e Labum estão ouvindo a transmissão do cientista juntos, e se ao menos a Labum pudesse entender o que ele diz. Além disso, vemos personagens no Reino Torino, Baltimore, Hashinozu, todos estão aguardando a grande revelação de Vegapunk ao mundo. E ela finalmente começa. Mars comenta com os outros anciãos que a mensagem de Vegapunk pode ter a ver com Clover e Ohara. Todos estão com expressões tensas, e aqui é importante lembrarmos o que aconteceu naquela ilha. Clover e os estudiosos de Ohara buscavam qualquer informação sobre o Reino Antigo e o Século Perdido, e eles realmente encontraram muita coisa. Confrontando os Gorosei, Clover disse que o Reino Antigo era próspero e poderoso,
poderoso e foi apagado da história por aqueles que hoje governam o mundo. Antes que ele pudesse dizer o nome desse reino, um agente da Cyberpol recebeu ordens de eliminar o professor. Além da Robin, Saturne também participou desse incidente e conseguiu impedir que qualquer informação sobre um antigo reino saísse daquela ilha. Mas não foi bem assim, já que a Aokiji deixou Robin escapar da ilha e Jaguar de Sol sobreviveu ao Buster Call. Para se vingar por O'Hara e Clover, Vegapunk precisaria contar algo sobre o século perdido ou sobre o reino antigo, que revelasse ao mundo o que o governo fez no passado. Mas o cientista não quer descredibilizar o governo e parece não estar preocupado com o passado, mas sim com o futuro do mundo de One Piece. Mas vamos falar disso mais à frente. Enquanto isso, Sanji carrega Vegapunk pela ilha, que está em seus últimos momentos de vida, e a cena corta para o grupo de Bonnie. Eles estavam cara a cara com Nujuro e antes que ele possa atacar seus companheiros, Sanji dá um chute no rosto do Gorosei, que revida com uma forte mordida no cozinheiro. O coitado do Vegapunk quase cai no chão, mas Atlas consegue segurar o cientista. A melhor parte dessa página com certeza são os gigantes Zoimo e Kashi segurando Nujuro em sua forma despertada, enquanto Bonnie usa uma habilidade que a transforma em um gigante e ela se prepara para pisar no Gorosei. Cara, o poder da Bonnie, que parecia antes só afetar a idade das pessoas, agora parece muito com o poder do próprio Nika. E curiosamente ela é a única que vimos até agora que parece usar seus poderes inspirada no Deus do Sol. Será que o simples fato de acreditar em Nika pode expandir ou até destruir os limites das Akumas no Mi? Se Imu comanda os mares e amaldiçoou as frutas com eles, o Deus do Sol pode ser aquele que liberta os usuários dessa maldição, os fazendo alcançar todo o potencial de seus poderes. É por isso que no capítulo passado os Gorosei se referiram a Bonnie como uma criança capaz de destruir uma cidade inteira, e é por isso que ela é perseguida até mesmo por Akainu. A cena corta novamente para Vegapunk, que continua sua mensagem. Ele diz que cometeu 2 grandes pecados, e usando a lógica para entendermos que pecados são esses, fica claro que um deles é ter criado a Mother Flame e o outro, toda a situação com Kuma e a forma como o cientista conseguiu esconder suas modificações do governo, e por isso seria morto de qualquer maneira. Por isso também ele programou essa mensagem para iniciar assim que seus batimentos cardíacos parassem. O Oda nos mostra novamente reações das pessoas pelo mundo, e vemos Caesar e Judge em choque com a morte do cientista, enquanto Morgans está extremamente empolgado pelo furo de notícias gigantesco, mencionando que transmissões como essa serão o fim dos jornais. Parece com algo que existe no nosso mundo, não? Será que o mundo de One Piece já foi parecido com o nosso e após a primeira purificação voltou a estaca zero? Não vou teorizar muito sobre isso porque acho que não é esse o plano do Oda pro final da obra. Mas na teoria e na prática, o nosso mundo também recomeçou após uma grande purificação. Vegapunk continua sua mensagem falando algo semelhante à frase de Doflamingo e Marineford, que não conhece quem o matou o suficiente para dizer se eles são bons ou maus, mesmo sendo morto por eles. Valores são diferentes para crianças que não sabem o que é paz e aquelas que nunca presenciaram uma guerra. E assim como Doff, Vegapunk não define a justiça como um conceito absoluto, o que só mostra que Doff sabe muito mais sobre o mundo do que nós imaginamos, e com toda certeza esse personagem ainda será relevante no futuro. Continuando, Saturne finalmente alcança o grupo de Robin. Assim que ouve a voz do Gorosei, Robin lembra do momento da morte de Clover e da voz que deu a ordem para matá-lo. O Gorosei olha para Robin e diz que ela foi a mulher que Akainu não conseguiu exterminar, pois ela deveria estar no navio de sobreviventes que foi afundado pelo almirante no passado. Saturne estava presente no pior momento da vida de Robin e a garota claramente não consegue mais lutar depois disso. Então todos os Mugiwara, sob comando da Nami, protegem a historiadora das garras do Gorosei. Usopp, Brook, Chopper e Nami usam todos os seus recursos para atacar Saturne e impedir que ele ataque a Robin. E essa cena mostrou que todos os Chapéus de Palha evoluíram a ponto de lutarem contra uma das maiores forças desse mundo. Nós fizemos um vídeo recentemente discutindo sobre o atual nível dos Mugiwaras, mas agora não resta dúvidas. Temos um bando de Yonkou poderoso que pode se defender de um Gorosei mesmo sem a sua linha de frente. A cena corta novamente para Mars, que sobrevoa a ilha enquanto discute suas possibilidades com os outros anciãos. Mars não pode destruir a usina, pois dessa forma todo o conhecimento sobre a Mother Flame morreria com Vegapunk, e o governo claramente precisa dela para manter sua dominação. Aqui fica bem claro para nós que a Mother Flame simula o poder de Uranus, a última das armas ancestrais. Também fica claro que o governo não tem a posse dessa arma, do contrário não precisaria recriar armas para imitar o seu poder. Ainda vamos falar sobre isso nesse vídeo, então guardem essa informação. Os Gorosei e os marinheiros estão chocados enquanto ouvem as palavras de Vegapunk. O que eu vou dizer pode parecer absurdo e muitos vão rir de mim, mas todos têm o direito de saber. Bom, vamos começar pela conclusão. Esse mundo irá afundar no mar.
E o capítulo termina com um painel do oceano ao redor da ilha de Egghead, com sereias e peixes nadando tranquilamente no fundo dele. E é a partir daqui que iniciaremos as teorias. Mas para vocês, a revelação de Vegapunk não é nenhuma grande surpresa, mas apenas uma confirmação. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Gênesis 6:17. Em 31 de dezembro de 2022, escrevemos um roteiro sobre a grande purificação mencionada pelos Gorosei no capítulo 908, e com as informações que tínhamos até o momento, fizemos uma teoria que dizia que o plano de Mu era afundar o mundo debaixo dos oceanos através de um grande dilúvio. Essa grande purificação, dita pelos Gorosei, não é a destruição de reinos isolados pela Mother Flame, mas claramente é algo global, como uma forma de purificar o mundo inteiro. E esse recurso brutal já foi usado no passado e nós temos provas claras disso. Observem o painel que mostra o país de Wano há 800 anos. Kozuki Sukiyaki leva Robin e Law para conhecerem as profundezas do país, onde se encontra o antigo país de Wano, que agora se encontra submerso por água da chuva, completamente preservado. Agora prestem bem atenção. No primeiro quadro temos o antigo país de Wano, que ficava na base do Monte Fuji, ao nível do mar. No segundo quadro temos as muralhas erguidas ao redor da ilha, que segundo Oden foram feitas para proteger o país de um grande poder externo. As águas da chuva se acumularam dentro do país, o que fez com que seu povo subisse e se estabelecesse na base do monte. Mas o terceiro quadro mostra algo interessante. Observem o nível do mar em relação ao que era o país de Wano no passado. Se não houvessem as fronteiras, o país seria engolido pelo oceano. Ou seja, uma grande purificação já aconteceu no passado. Esses sinais de inundação não aparecem só em Wano. Diversas ilhas do mundo de One Piece escancaram o dilúvio na nossa cara, mas só percebemos agora. E não foram somente ilhas do Novo Mundo. No flashback de Frank, vemos que o Water 7 era bem mais baixa que a ilha que temos hoje, com casas e prédios construídos ao nível do mar, que na época era bem menor do que é hoje. Você pode dizer que isso se deve ao fenômeno de Aqua Laguna, mas isso não afeta só o Water 7. Com a destruição do reino Lulusia, o oceano inteiro se elevou em 1 metro. Isso causou tsunamis em oceanos distantes como South Blue, e o terremoto causado por essa destruição pôde ser sentido no mundo inteiro. Se a destruição de apenas uma ilha foi capaz de aumentar o nível do oceano em 1 metro, imaginem o que Mu poderia fazer se colocasse as mãos nos dados para construir a Mother Flame. Ele poderia literalmente afundar o mundo debaixo das águas, e as únicas ilhas que estariam a salvo disso seriam aquelas que estivessem bem acima do nível do mar, sejam ilhas elevadas, ilhas no céu ou ilhas em cima da Red Line. Sim, Mary Joa não está no topo do mundo apenas para demonstrar poder, mas sim para se proteger das grandes purificações ao longo dos séculos. As provas que isso já aconteceu antes do mundo de One Piece estão na geografia na maioria das ilhas do mundo. Vocês já se perguntaram por que as ilhas do mundo de One Piece, se não são completamente elevadas em relação ao oceano, sempre tem um ponto bem mais alto que os demais? Observem Dressrosa, o reino de Goa, Drum, Alabasta, todas elas se apresentam acima do nível do mar de alguma forma, seja pela própria estrutura da ilha como Dressrosa, ou pela localização de seu castelo como Goa e Drum. Parece que quem construiu essas ilhas sabia que o nível do mar não iria se manter para sempre, e seria preciso evacuar seu povo para um ponto mais alto. Além disso, lembram da ponte Tequila Wolf? A sua construção foi iniciada há 700 anos a pedido do governo mundial e seu propósito permanece um mistério. Ou pelo menos era até agora. Uma ponte que liga diferentes ilhas ao longo do oceano e que curiosamente se encontra muito acima do nível do mar, construída a pedido dos governantes desse mundo. O que mais poderia ser isso senão uma possibilidade de transitar entre as nações após o mundo inteiro afundar no oceano? Já houve uma purificação antes, motivo pelo qual as ilhas foram forçadas a se mudarem para estruturas acima do nível do mar, mesmo motivo que levou os 20 reinos a se mudarem para Mary Joa. A história do mundo foi escrita em pedras indestrutíveis pelo povo de Wano por um único motivo: elas não seriam desgastadas pela água salgada do mar após o dilúvio, e assim como o país antigo de Wano, seriam preservadas para as futuras gerações. A tempestade que os detrarão pode estar muito mais próxima, e não porque eles vão destruir o mundo, mas porque eles vão salvá-lo. E tudo isso pode estar relacionado com uma das únicas ilhas que sobreviveram à grande inundação, a Ilha dos Tritões, e a sua localização no fundo do oceano e abaixo da muralha que cerca o mundo como uma grande represa, a Red Line. E é aqui que o papel de Luffy em impedir uma nova purificação aparece, e entendemos por que o Sol une todos os países e nações em um único propósito: a liberdade.
Imu é o senhor dos oceanos no mundo de One Piece, e isso fica claro desde o momento em que a sua figura monstruosa foi relacionada com Umebozo, yokai que domina os mares na mitologia japonesa, e até quando invertemos o seu nome. A Red Line, uma estrutura geológica absurda que, segundo a Nami, mais parece um conglomerado de ilhas com magnetismo forte o suficiente para ficarem juntas, ou seja, algo claramente não natural, cerca o mundo inteiro e funciona como uma grande represa. Se o nível do mar subir, as ilhas dentro dessa represa vão afundar nas águas, a não ser que essa muralha seja destruída. O poder da Mother Flame, além de afundar ilhas inteiras, serve para aumentar esse nível do mar de forma discreta ao longo dos séculos. Mas se usado para tal, é capaz de aumentar o nível das águas repentinamente e afundar tudo no oceano. Imu sabe disso e já usou esse poder no passado para afogar o próprio reino antigo e todas as ilhas há 800 anos, afundando a própria história no fundo do oceano e fazendo um novo mundo, submisso ao seu poder e sem saber do passado de destruição causado por ele. Para impedir uma nova purificação que já está acontecendo aos poucos, a única forma é destruir as muralhas que formam essa represa ao redor do mundo, fazendo com que as águas dos 4 oceanos sejam distribuídas pelo mundo, destruindo a fonte desse poder maligno e afundando Mary Joa no fundo do oceano, virando o mundo de cabeça para baixo. E aqui teríamos que usar um poder tão grande quanto o da própria Mother Flame e alguém destinado a usar esse poder para trazer a liberdade ao mundo. Alguém cujo poder permitisse ao usuário usar uma arma ancestral. E esse alguém é Luffy do Chapéu de Palha. No arco dos Homens Peixe, Madame Charlie previu que Luffy destruiria a Ilha dos Tritões em chamas, e na época todos pensávamos que ela havia se enganado, porque Luffy jamais faria isso. Mas na verdade foi a profecia mais acertada que ela já fez na vida. O Joy Boy do passado sabia que destruir a Red Line seria a única maneira de salvar o mundo de Imu e sua grande purificação, mas fazer isso significaria destruir uma ilha inteira de inocentes. E ele não queria que isso acontecesse, e por isso ordenou aos Reis dos Mares que construíssem a Arca Noah. O seu pedido de desculpas foi por não ter conseguido livrar os tritões do destino sombrio de serem forçados a viver nas profundezas até o seu retorno, pois eles provavelmente foram atingidos pelo poder de uma arma semelhante à Mother Flame. Mas sua promessa de trazê-los de volta à superfície ainda está viva e será cumprida quando Luffy destruir a Red Line. A última das armas ancestrais, a Uranus, provavelmente está na próxima ilha, o reino de Elbaf, e vai ser usada para destruir Mary Joa e afundar a Red Line no oceano. Por isso que os gigantes dizem que a única coisa que eles não conseguem destruir é a serpente vermelha banhada em sangue que circunda o mundo, pois mesmo sendo extremamente fortes, eles não são capazes de operar a arma ancestral, apenas guardá-la até o retorno de Joy Boy. A energia infinita que Vegapunk passou a vida tentando reproduzir, na verdade se encontra nas batidas do coração do Deus do Sol, dentro de Luffy. A única forma de usar Uranus é com a energia solar que está dentro do Deus do Sol, a mesma energia que fez o robô antigo se levantar, a luz que o governo tanto teme e quer apagar a todo custo, aquela que trará liberdade ao mundo. Todos aqueles que conhecem a história de Joy Boy ou que conviveram com ele foram encarregados de manter o equilíbrio e preparar o caminho para o seu retorno. Zunisha guardou as batidas dos tambores da libertação para derrubar as fronteiras do país de Wano, libertando a arma ancestral Pluton, que será usada na guerra final. Os Tritões foram responsáveis por proteger Poseidon e construir a Arca Noah, para salvarem seu povo e ascenderem à superfície no momento prometido. Shanks e os gigantes de Elbaf foram encarregados de guardar o último Poneglyph e a arma Uranus, que destruirá a Red Line e impedirá a grande inundação que Imu planeja. E Luffy terá o papel de cumprir o propósito de Joy Boy e libertar o mundo inteiro das garras de Imu depois de quase um milênio de opressão. E as instruções exatas para isso estão em Laugh Tale, juntamente com o tesouro de Joy Boy, que será usado para dar a maior festa do mundo quando ele finalmente for liberto. Tudo se encaixa perfeitamente. O Oda nos deu pistas ao longo de toda a obra para o seu final lendário, e finalmente todas as peças estão em nossa disposição como num jogo de xadrez. O rei é uma peça lutadora, e é a única peça que faltava em todos esses séculos, a peça que vai libertar o mundo, a última peça, o One Piece. Talvez a teoria que coloca Luffy no centro de tudo isso não esteja tão errada assim. As 3 coisas que não podem ser impedidas nos mostram isso. O sonho dos homens na figura do sonho oculto de Luffy de ser o homem mais livre e dar a maior festa que esse mundo já viu. O fluxo do tempo na profecia de Toque dos 20 anos, o tempo exato em que Luffy está pronto. E o propósito herdado de Joy Boy, que será cumprido por Nika, o Deus do Sol, ou Luffy do Chapéu de Palha, como preferir. Essa história está escrita há mais de 800 anos e esse fardo
fardo está nas costas do libertador desse mundo, como dito por Barba Branca e Marineford. Nós ainda faremos vídeos e mais vídeos sobre como tudo isso vai acontecer, mas agora vocês já sabem o desenrolar da história de One Piece e como ela está predestinada a acabar. Com os verdadeiros demônios desse mundo afundados nas profundezas e os D, aqueles injustiçados e perseguidos por 1000 anos, no topo, liderando a maior festa em um mundo completamente livre. Espero continuarmos juntos com vocês até vermos tudo isso se tornando realidade. E é com isso que encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostaram, deixem um like e comentem o que vocês acharam. E se vocês têm mais teorias e pensamentos sobre tudo isso, comentem no nosso Instagram para continuarmos essa discussão no próximo Supernovas Respondem. Além disso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho para continuarmos juntos descobrindo os segredos desse mundo e para assistirmos juntos ao amanhecer prometido por Joy Boy e a conclusão perfeita desse conto de risadas. Nos vemos nos próximos vídeos, muito obrigado por assistirem até aqui e comentem Nika para sabermos que vocês assistiram até o final. É isso, galera, valeu!